Beleza, galera. Olha só, vamos fazer a correção aí das duas aulas que nós tivemos no mês de junho, certo? A primeira aula foi dia 15 e a segunda a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Vamos correção aí, passo a passo, tentando mostrar para vocês. Aqui no primeiro ele está falando que um jogador de futebol chuta uma bola parada que vai descrever uma parábola até novamente cair no gramado. Sabendo que a parábola é descrita pela função horária, pela função y igual a 20x menos x ao quadrado, qual que é a altura máxima atingida? Então, a altura vai ser descrita por isso aqui. Então, a altura máxima está falando do y. Está falando do y do vértice. É interessante você escrever esse aqui na ordem correta. Primeiro vem quem? O x ao quadrado. Então, ficaria menos x ao quadrado. Só estou trocando a ordem. Mais 20x, você não tem. Certo? Então, o A seu fica sendo quem? Menos 1. O B, 20. Se não tem o C é 0. Se o A é negativo, parábola vai ser voltado para baixo. Vai ser dessa forma. Então, aqui vai ter um valor máximo. Vai ser a altura máxima. Que essa altura máxima é o y do vértice. Então, em cima disso, a gente já está aqui calculado para vocês. Eu mostrei então que o A vale menos 1 porque a gente colocou na ordem, certo? Mostrou porque o B vale 20 e o C vale 0. Y do vértice, pessoal, você precisa calcular do delta, que é menos delta sobre 4 vezes o A, certo? Então ficaria, o que eu fiz aqui, pessoal? B ao quadrado, 20 ao quadrado, 20 vezes 20, 400. Menos 4 vezes menos 1 daria menos 4. Menos com menos daria mais 4. 4 vezes 0 daria 0. Sempre que o C for igual a 0, você pode cortar essa parte aqui. Por isso, coloca aqui. Então, ficaria mais 0. 400 mais 0, não é necessário colocar. Então, que daria aqui 400. Não foi que eu fiz direto. Por causa do 0 aqui, que você pode fazer dessa forma. Então, o delta vale isso. Então, ficaria menos 400, que é menos o delta, sobre 4 vezes o A, que é menos 1. Certo? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, por isso ficou menos 400 sobre menos 4. Menos com menos, mais. 400 dividido por 4, 100. Resposta correta, letra A, 100. Foi o que a gente tinha marcado aqui já para vocês. Nos outros não marquei, vou marcando quando a gente for resolvendo aqui. Segundo exercício, ele está falando que uma produção diária de um cozinheiro de pamonha, ela descobriu que tem um lucro em reais por dia, certo? Em cima dessa função aqui, pessoal. Pessoal, é exercício, não é algo real, tá? Mas vamos lá. Ele está falando que é o lucro. LX, onde o X é a quantidade de pamonhas. Novamente, olha só. Com base nessas informações, é correto afirmar que o lucro máximo, então ele está falando do lucro máximo, então está falando daqui, está falando do Y. Se ele quiser saber a quantidade máxima de pamonhas, estaria falando do X. Então está falando do Y. Vou calcular o Y do vértice. Menos delta sobre 4A. Tem que calcular o delta. Já está na ordem ali. Já coloquei, vou colocar novamente. Então, o A vale menos 1. O B 30 e o C 200. Certinho? Tá aqui. Menos 200, não coloquei. Vou colocar aqui menos 200. Certinho? Delta B ao quadrado menos 4AC. 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que dá 900. Pessoal, já mostrei aqui várias vezes que a multiplicação você tem que fazer tudo aqui, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então, aqui ficaria negativa. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 200, 800. 900 menos 800, 100. Então, meu delta vale 100. Então, ficaria lá, então. Menos 100 sobre 4 vezes menos 1. Certo? Que daria menos 100 sobre menos 4, como está aqui. Menos com menos daria positivo. 100 dividido por 4 daria o quê? 25. Resposta correta,
Letra D. Então, nesse caso, nesse exemplo dado aqui, ela teria um lucro diário de R$25, né? Aqui, pessoal, fiz a correção lá no grupo, que tem um menos aqui, certo? O gráfico, da função ht menos 1/4 de t ao quadrado mais 3/2 de t mais 10 descreve uma trajetória de um objeto em função do tempo, dado em segundos, que foi lançado de uma altura de 10 metros. Beleza, mas pessoal, olha aqui, esse mais 10 metros já está aqui. Teve gente perguntando, mas professor, eu achei 18,5 mais 10 teria que dar 28,5. Não, essa aqui já foi dada a função descrita que foi lançado de uma altura de 10 metros. Por isso que apareceu os 10 metros aqui. Se fosse lançado solo, seria 0. Isso você vai ver algo parecido na física, isso aí, tá bom? Mas a altura é a h e o t é o tempo. Ele quer saber a altura máxima. Quer saber aqui, quer saber o y do vértice. Então você tem que achar o a, o b e o c, está aqui, a menos 1/4, b 3/2 e o c 10, está aqui, calculando o delta. Vou fazendo aqui, ó, 3/2 ao quadrado, galera. Coloquei 9/4 ali. A potência serve para o numerador, para a parte de cima e para a parte de baixo. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, não 3 vezes 2, dá 9. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, mas esse 2 repetindo duas vezes, 9/4. E aqui eu fiz aqui, olha só. Menos 4 vezes menos 1/4 vezes 10, certo? Porque eu coloquei mais 10. Menos com menos dá mais 10, então ficaria 4. Aqui, pessoal, multiplicação direta, ó. 4 vezes 1, 4. 1 vezes 4, 4. Daria 4 sobre 4 vezes 10, certo? Você poderia cortar 4 dividido por 4 aqui, que daria 1 vezes 10, 10. Ou teve gente que multiplicou, colocou 40 sobre 4, que também daria 10. Não sei qual caminho você seguiu, mas ficaria 10 positivo, mais 10. E aqui ficou 9/4 mais 10. O que você tem que fazer aqui agora, pessoal? Soma com fração, parte de baixo diferente, tem que tirar o MMC. Entre 4 e 1 é o próprio 4. Divide e multiplica. 4 dividido por 4, 1 vezes 9, 9. Então ficou 9/4 mais, aqui é 4 novamente, que foi o MMC tirado, 4 dividido por 1 dá 4, 4 vezes 10, 40. Quando você tem denominadores iguais, você pode somar, dá 49 sobre 4. Isso aqui é 4, tá? Tô apagando mais. 49 sobre 4. 49 dividido por 4, 12,25. Beleza? Ele quer calcular o y do vértice, que é o menos delta sobre 4 vezes o a. Então, menos 12,5, 25, que é o delta, 4 vezes menos 1/4. 4 vezes menos 1/4. Multiplicação direta. Menos 4 dividido por 4. Sinais diferentes, certo? Na divisão ou na multiplicação faz jogo de sinal. Menos com mais daria menos 4 dividido por 4, 1. Menos 1. Aí ficou menos com menos, mais divisão por 1 não faz diferença, daria 12,25. Então, a altura máxima seria 12,25. Mas Fabinha também pediu o tempo que ele vai gastar. Cara, analisa aqui. Existe outro 12,25? Não. Então, letra B, acabou. Não precisa perder tempo em cima disso aqui. Depois, numa aula presencial, eu posso até mostrar o cálculo desses 10 segundos aí. Um minutinho, pessoal. Água com própolis, por isso que está com essa cor diferente aí, tá, galera? Júlia, aluna do curso de Biologia, está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria.
para a realização dessa pesquisa, ela utiliza um tipo de estufa, certo, para armazenar as bactérias. Estufa, pessoal, é uma caixa ali, onde vai manter a temperatura constante, vai levando a temperatura e tudo mais, depende aí do que for utilizado. Sabe que dentro dessa estufa, a temperatura em graus Celsius é dada pela essa equação, certo? Onde H representa o horário do dia. Júlia também sabe também que o número de bactérias será o maior possível quando a estufa atingir a temperatura máxima. Então, está falando de temperatura máxima. E com a análise dessa temperatura, a gente vai classificar aqui, se é alto, baixo, tudo mais. Depende de onde ela se encaixar aqui, a temperatura, nós vamos ver. Então, está falando de temperatura máxima, está falando de Y do vértice. Lembrando-se que aqui eu tenho A menos 1, B 20 e o C menos 65. Eu coloquei isso aqui. Então, calculei. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que daria 400. Menos com menos, mais com menos, novamente, daria o menos. 4 vezes 1, 4 vezes 65, 260. Subtrai agora 400 menos 260, 140. Então, vai jogar lá na fórmula. Menos delta sobre 4A, certo? Não coloquei a fórmula porque já estava aí. Menos 140, 4 vezes menos 1. Então, daria menos 140 dividido por menos 4, que 4 vezes 1. Menos com menos dá mais. 140 dividido por 4, 35. Mas você não tem a resposta 35. Você sabe que 35 está entre 30 e 40. E analisando lá, olha aqui, entre 30 e 40, ele se encaixa aqui, na classificação de que? Alta. Então, por isso que a gente marcou aqui na letra D, alta. Belezinha? Bom, agora, correção do dia 23. Certo? Lembrando que a gente está falando sobre soma e produto, né? X ao quadrado menos SX mais P igual a zero, onde o S é a soma e o P é o produto, certo? Isso aqui seria interessante, então, que na equação você sabe que a soma seria lá o menos B sobre o A, e o produto seria o C sobre o A, não foi isso que foi falado? E também daqui, olha só, você pode falar que a soma seria menos, é a soma do que? Das raízes. Então já tem um menos ali, não é? x1 mais x2, e o produto vai ser só x1 vezes x2. Isso seria interessante. Nesse primeiro exercício aqui, eu tenho que o A vale 4, que o B vale 8 e que o C vale menos 12. O valor do produto, então, produto é o C sobre o A. Então, menos 12 sobre 4, menos 3. Foi isso aqui, letra D. Segundo exercício. Tá aqui. O A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 30. Então, aqui tem um menos, não tem? Menos com menos daria mais, então seria menos B. Então, eu tenho menos da fórmula, eu tenho menos do menos do B, menos com menos daria mais. 1 dividido por 1, 1. Então, a soma daria 1 e o produto daria que? Menos 30, que é o C sobre o A. Menos 30 dividido por 1, menos 30. Certinho? Então, o produto ficou negativo e a soma ficou positiva. Quando isso acontecer, certo? Fique atento que você sabe que nós temos o que? Sinais diferentes para dar negativo. Tem que ser um positivo e um negativo. Mas o maior valor é positivo. Então, menos 1 vezes 30 dá menos 30. Eu deixei o maior positivo, porque menos 1 mais 30, a soma, certo? A soma daria 29. Então, não serve como resultado. Menos 2 vezes 15, tudo bem, dá 30 também, mas menos 2 mais 15 dá 13. Não serve como resultado, por isso que não.
Menos 3 mais 30 também dá... Menos 3 vezes 10 também dá menos 30. Mas menos 3 mais 10 daria 7. Não encaixa na soma, que a soma tem que dar o quê? 1. E agora, menos 5 vezes 6 dá menos 30. Menos 5 mais 6, aí sim dá 1 positivo. Então, dessas todas, o único que encaixa como resultado é o que? Menos 5 mais 6. Então, por isso que a única que deu a soma 1 foi essa, letra C, resposta correta. Letra C, está 6 e 5. Não, menos 5 e 6, mas a ordem não faz diferença. 3. C1 e 5 são raízes da equação. Então, qual seria essa soma aqui? P mais Q. Como eu falei lá, ó, o P aqui seria a soma e o Q aqui seria o produto, certo? Então, a soma seria menos 1 mais 5. Então, a soma daria menos 6. E o produto, que é o Q, né? Então, o P seria menos 6. Ele fez isso para te confundir, certo? E o P, que é o Q que a gente está calculando agora, é o C sobre o produto já tem. Apaga, Fabinho. 1 vezes 5. Que dá 5. Então, o P que nós temos quem? O Q. O Q vale 5. Ele quer a soma desses dois valores. Menos 6 mais 5, menos 1. Resposta certa é a letra B, menos 1. 4. Determine qual é a equação de segundo grau que possui como raízes 3 e menos 7. Pessoal, como eu falei lá, você tem que pensar no x ao quadrado menos, não tem lá sx mais p igual a zero, onde S é a soma e o P é o produto. Então, a soma, certo? Seria que menos S. Então, seria o menos a soma. Então, a soma menos 7 mais 3, menos 7 mais 3 dá menos 4. Já tem esse menos aqui. Menos com menos dá mais. Então, a soma, o S, daria 4. Então, ficaria x ao quadrado menos 4x mais o P. O produto é uma multiplicação. Menos 7 vezes 3, 21. Mais menos 21 igual a zero. Mais com menos daria menos. Por isso que ficou x ao quadrado menos 4x menos 21 igual a zero. Seria a equação aqui. Essa que é legalzinha. Tá falando que tem um grupo de amigos que está participando de um jogo chamado Escape Room. Tem que resolver vários enigmas, certo? E, enfim, eles finalmente no armário eles encontram o enigma final, que é essa equação aqui, certo? Onde tem que o A igual a 2, não é isso? B igual a menos 24 e o C igual a 6. Ele quer saber que o código é o SPSP, certo? E descobriram que o S significava soma e o P produto das raízes dessa equação de segundo grau, certo? Então, teria que achar 6 dígitos. Então, o que a gente fez aqui? A soma é menos B sobre A. Então, ficaria menos o B, que é menos 24, sobre o A, certo? Que é 2. Tá lá, pessoal. A2 tá ali tudo aí, né? A gente já escreveu para vocês. Menos com menos dá mais, daria 24 dividido por 2, que daria o 12. Tá aqui o 12. E aqui, produto, C sobre o A. C vale 6 sobre o A. Então, 6 sobre o A, que é 2, que dá 3. Então, olha só, SSP. Então, o S vale 12. P, 3. Então, ficaria 12, 12, 3. Então, 123, 123. A resposta correta, letra B. E o último aqui, exercício. José perguntou ao seu avô, Pedro, que é professor de matemática, com qual idade ele se formou. Então, Pedro, que é o avô, disse ao neto que sua idade era o produto entre as raízes dessa equação. Então, o produto é o C sobre o A. O C vale 21
O A vale 1, 21 sobre 1, resposta P. Belezinha? Era isso aí então que a gente tinha para vocês. Acabou as atividades. Boas férias e até mais aí.